Boa noite. Por esses dias houveram várias pessoas falando sobre música e algumas sugeriram essa música que se chama A Melhor Oração é o Amor. Muitos devem conhecê-la. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. Todos juntos. A melhor oração é o amor. De novo. A melhor oração é o amor. Todo mundo. A melhor oração é o amor. E quando vem essa música pra mim, eu não posso deixar de esquecer uma que também nos pede para amar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou o grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. E aí, a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, é o capítulo 9. Então nós vamos estudar agora o tópico chamado possessos. O número da questão é a questão 463 do Livro dos Espíritos. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, fiquem à vontade. A gente sempre lembra que os nossos estudos, como as nossas palestras, elas são transmitidas pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então tem muitas pessoas de outros países, cidades, estados, que acabam participando conosco também pela transmissão ao vivo. A questão 473. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir
de dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? A resposta: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos, as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então, quando se fala desse termo possesso, possessão, possuído, e assim, existe muita informação desencontrada a respeito de processos obsessivos, né? Porque as pessoas acham que o espírito tomou o indivíduo. O espírito tomou o lugar daquele indivíduo. A gente vê isso muito em filmes como Exorcista, enfim, uma série de filmes aí que retratam a respeito disso. E, na verdade, não é bem assim. Um processo de obsessão espiritual, a gente tem que compreender, e o livro dos médiuns nos explica bem, porque ele fala sobre os processos de obsessão espiritual, que ele coloca o processo de obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Então, não tem o indivíduo que fica possuído porque aquele espírito tomou lugar daquele encarnado. Até porque é o que o espírito de verdade coloca aqui. Não tem como. Uma vez que eu estou preso a esse corpo físico ele é animado pelo meu espírito. O que acontece é pela lei da afinidade, né? E dependendo do grau de obsessão, de simpatia, de ligação, é óbvio que esse espírito desencarnado, ele passa a ter uma força mental sobre o encarnado. Né? Por quê? Porque ambos comungam os mesmos desejos, as mesmas afeições, né? Se simpatizam pelas mesmas paixões. Então, o que acontece é isso, é um processo de obsessão espiritual que vai se aprofundando. Quanto maior a ligação, quanto maior a simpatia que se tem com aquele espírito, mais profunda fica essa união. Então não tem como dizer, existe os possuídos, né? Aquele indivíduo ficou possuído por aquele espírito. Isso não existe. Mas existe um grau de subjugação, onde o encarnado e o desencarnado têm uma ligação tão profunda, que ambos estão escravizados nessa afinidade. Então, por exemplo, em alguns casos, em um hospital psiquiátrico, em alguns pacientes, talvez uns 70%, a gente vê graus de obsessão, de subjugação, onde o encarnado subjuga, ou onde o desencarnado subjuga o encarnado. Então, a gente consegue ver esse grau de obsessão, ao ponto do encarnado chegar à loucura. Mas ele não está louco sozinho, porque o espírito, ou os espíritos que o assediam também são insanos, são loucos. Então, pode acontecer. Uma coisa que eu quero explicar a vocês, tem um filme chamado, não sei se eu vou lembrar o nome, da boneca, Annabelle, né? Aí algumas pessoas perguntam, como é que acontece aquilo? O espírito possui uma boneca? Não. Aquela boneca não tem vida, é um ser imaterial, é material, né? Ele não tem vida. É um ser que não tem vida. Então, ele não possui a boneca. Mas como que a boneca tem movimentos, pode se mexer, ou às vezes transmitir até som? Como que isso funciona? Isso funciona por uma mediunidade chamada de efeito físico. O espírito envolve aquela boneca através de fluidos. Há uma combinação de fluidos. O fluido espiritual dele,
com o fluido cósmico universal, que é o fluido de Deus, onde tudo tem o fluido de Deus, e existe algum médium que doa o fluido vital. Então, pela mente, pela capacidade mental dele, ele envolve aquela boneca. Né? Então, ele pode, através dessa combinação de fluidos, dar movimento àquela boneca, mas não quer dizer que ele está dentro da boneca. Por exemplo, como é que acontece como é que acontecia os efeitos das mesas girantes quando Kardec foi estudar, quando Kardec foi observar, quando disseram para ele que as mesas giravam no ar, elas giravam e davam movimentos sincronizados. Como que isso acontecia? É a combinação desses fluidos. Existe ali um espírito ou uma legião de espíritos que envolve aquela matéria inerte, uma matéria morta, porque a madeira é a mesma coisa de uma boneca, envolve de fluidos, e eles conseguem manipular esse fluido que envolve essa matéria, dando movimento. É o que nós chamamos de mediunidade de efeito físico. Então, isso pode acontecer. Mas o espírito não vai possuir a boneca. Né? Ele não vai possuir a boneca. Por quê? Porque se ele tentar pegar esse copo, ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque ele não tem a força dos músculos. Ele não tem mais músculos, tendões, nervos. Ele não tem mais vitalidade. Um espírito desencarnado, ele não tem mais vitalidade. Para quem está encarnado, consegue pegar esse copo e erguer. Se ele for pegar esse copo, vai vazar a mão dele. Ele não vai conseguir. Lembram do filme Ghost? Quando o indivíduo entra lá, o personagem entra no trem, e tem um espírito naquele vagão lá, que ele fala, esse aqui é meu espaço. Lembra? E ele conseguia cutucar o cigarro, ele conseguia dar murro nas coisas, aí o outro perguntou, como é que você consegue isso? Ele falou, a força vem daqui, né? A força vem de dentro. Quer dizer, o que essa força vem de dentro? O que isso significa? É a força do pensamento. A linguagem dos espíritos desencarnados é o pensamento. Então, com a força do pensamento dele, ele se concentrava naquilo ao ponto de derrubar o cigarro, ao ponto de movimentar objetos, até o ponto de chutar a latinha. Não foi isso que aconteceu? Os espíritos são capazes de fazer isso? São capazes de fazer isso. Eles são capazes de fazer isso. Tá? Então, não se possui ninguém. O espírito não adentra o corpo de outra pessoa, nem de um ser humano, nem de um animal, e nem de objetos. Ele manipula as pessoas, como é que eles fazem? Eles manipulam as pessoas mentalmente. Eles inspiram as pessoas mentalmente. Conforme o estreitamento dessa manipulação, dessa alegação, as ordens que o encarnado vai tomando, ele vai perdendo o que? A força mental dele. Ele vai perdendo a capacidade de ter discernimento, de refletir, de raciocinar. Isso é um processo de obsessão que nós chamamos de subjugação. Subjugação. Ah, mas acontece de um espírito ter essa capacidade de chegar nisso, de um encarnado? Acontece. Aí, geralmente são expiações que esses indivíduos, tanto o encarnado como esses espíritos, trazem de outras existências. Então, acontece. Acontece. A questão 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que a sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Olha a pergunta de Kardec. É o que eu acabei de comentar. Aquele encarnado que já não consegue, ele não consegue refletir sobre as suas atitudes por um processo de obsessão.
Esse indivíduo pode ficar paralisado? Esse indivíduo encarnado pode paralisar? Pode. A resposta, sim. E esses são os verdadeiros possessos. Aí a gente entende possessão, talvez poderíamos compreender possessão no sentido dessa paralisia mental. Aonde o encarnado, ele fica estático, ele se paralisa, ele não consegue mais refletir, ele não consegue mais raciocinar. Porque ele virou um fantoche na mão daqueles obsessores. Mas, aí continua, mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Então, olha que interessante que ele está dizendo aqui. Não se tira a isenção de culpa do encarnado. Porque quem abriu a casa mental, quem deu abertura foi o encarnado. O indivíduo encarnado, que foi recebendo as inspirações negativas e ele, pelo livre-arbítrio dele, ele foi cedendo. Então, a causa é sempre o encarnado, pessoal. Quando a gente faz um trabalho de desobsessão aqui, quando as pessoas chegam aqui a uma casa espírita, ou principalmente quando chegam aqui, que a gente faz o tratamento espiritual, a gente sempre coloca isso. A causa é o encarnado. A gente trata o encarnado. Para que o encarnado tenha força o suficiente, tenha conhecimento, busque a sua espiritualidade, busque o seu hábito de orar, vigie a sua conduta para que ele mude então a sua sintonia, e mudando a sua sintonia, ele consegue se desvencilhar do jugo ou do processo obsessivo desses espíritos que estão desencarnados. Então a causa sempre somos nós. A obsessão é o efeito. A causa somos nós. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa má conduta, os nossos vícios, as nossas paixões. Então a mudança, por isso que o Espiritismo fala muito em reforma, em transformação, em educação. O Espiritismo fala muito sobre a compreensão dos atributos do pensamento. Por isso que nós precisamos vigiar, por isso que nós temos que mudar, somos nós. Por quê? Porque se houver a mudança nossa, nós criamos uma proteção natural. O assédio diminui, porque conforme eu tenho domínio da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, conforme eu consigo reconhecer as minhas paixões, as minhas mazelas, as minhas imperfeições, e eu procuro mudar, eu vou quebrando essa sintonia, essa vibração, essa frequência que tenho com os obsessores. Então começa com a gente. O tratamento começa com a gente. Ah, mas os espíritos que chegam até aqui, que estão conosco, eles também não são tratados? Eles também são tratados. Eles também recebem um tratamento. Mas compete o encarnado ter a sua mudança. Vocês lembram aquele indivíduo que Jesus, aquele indivíduo que tinha 7 espíritos, que Jesus então se aproxima do sujeito e ele sai do processo de obsessão e Jesus diz: vá em paz, a tua fé te curou, mas procure não pecar mais para que não te suceda o pior. Vocês conhecem essa passagem do Novo Testamento? O que o Cristo queria dizer com isso? Olha só, chegou o seu momento de libertação do processo de obsessão, porque você quis, você batalhou,
Só que assim, muda a sua conduta, se transforme, se eduque mentalmente. Veja os seus pensamentos e mude a frequência deles. Porque se você não mudar, talvez de 7 venham 14, 21 e assim por diante. Jesus estava falando de um processo de obsessão. Jesus estava falando assim: vai em paz, a tua fé te curou, procure não pecar mais. E aí o que a gente entende de pecar? São as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Muda a sua conduta, muda seus pensamentos, seus sentimentos, para que não te suceda o pior. Porque como que a gente se afasta dos obsessores? Como é que existe esse afastamento dos obsessores? Com a nossa mudança. Ah, mas eles vão embora por total? Não, eles não vão embora por total. Eles já não conseguem ter o mesmo assédio que eles tinham antes, mas eles estão à espreita. Eles continuam nos perseguindo, ou caminhando com a gente, melhor dizendo, né? Eles continuam caminhando conosco. E aí é importante que a gente ore por eles. É importante que a gente peça perdão a eles. É necessário que a gente vibre por eles. Que eles recebam amor. Que eles recebam o carinho, que eles recebam as boas vibrações, para que eles possam também se libertar da vingança, da mágoa. Para que eles também possam se libertar desse caminho. E aí eles só dão o braço a torcer quando vê a nossa mudança, quando não consegue ter mais aquele assédio. E eles caminham conosco. Todos nós aqui possuímos. Uns mais ou menos, mas todos nós possuímos. E eles caminham conosco. A gente vai sair daqui da casa espírita e vocês podem ter certeza que eles voltam conosco para os nossos lares. Se os nossos lares tiverem proteção, eles não conseguem entrar na nossa casa. E aí o que é essa proteção? É o evangelho que nós fazemos no lar semanalmente. E é claro, não é uma coisa mecânica. A proteção começa conosco. Começa no templo do nosso coração. A nossa mudança, a nossa transformação. Aí automaticamente, quando eles não têm mais acesso ao nosso coração, quando eles não têm mais acesso ao templo da nossa mente, porque existe um processo de mudança, automaticamente eles também não entram mais nos nossos lares. Mas eles nos acompanham. Alguns até chegam a entrar, outros não. Ah, por que outros não entram no centro espírita? Porque é feito ali uma triagem espiritual de quem tem condição de entrar, de ouvir e de receber o tratamento. Porque existem muitos espíritos que não têm condição de adentrar. Porque se adentrar, podem bagunçar o lugar. Então é feita uma triagem. Mas mesmo assim, eles recebem todas as vibrações que são emitidas por nós. A hora que nós estamos em prece, a hora que nós estamos em tratamento, essas vibrações, elas se expandem desse local físico e vai para muito longe. Então eles acabam, alguns recebem, outros nem tanto, porque ainda estão presos a vibrações pesadas, mas pouco a pouco todos são tratados. Só um pouquinho. Só fala no microfone, depois tem a moça ali atrás também que quer perguntar. Oi. Quando o espírito está num grau como seria ali lá no Ceará, que ele está totalmente já na mão deles, vamos dizer assim.
existe uma maneira de tentar trazer ele, além das medicações que eles tomam, porque uma vez internado, eles têm um outro tratamento. Mas eles conseguem voltar? Perfeito. Olha só. Quando chega nesses casos de subjugação, é necessário tomar o remédio. Por que é necessário tomar o remédio? Porque o organismo físico do encarnado, através do assédio espiritual, individual ou coletivo, deixa de produzir algumas substâncias. Então ele precisa tomar os medicamentos psiquiátricos, pelo menos para ele se manter vivo, pelo menos para ele ter as funções básicas. E no Ceará era realizado dessa maneira. Eles tomavam os remédios e faziam o tratamento espiritual. Dependendo do caso, e dependendo da profundidade da obsessão, ou dessa experiência expiatória que se arrasta às vezes por milênios, não se resolve nessa existência e fica com sequelas. Ele fica com sequelas. Porque há um desgaste orgânico. Há um desgaste orgânico na máquina física. Então vamos supor que esse indivíduo, vamos supor que ele fique internado por um bom tempo, faça o tratamento psiquiátrico, faça o tratamento espiritual. Eu já vi, se pegar firme, né, e aí tem que ter a participação dos familiares, como a gente já atendeu uma senhora aqui, que a família levava toda quarta-feira à tarde, que ela perdeu todas as funções motoras. E ela por um processo de obsessão. Ela ia no psiquiatra, o Nuber Facuri, lá de Campinas, espírita. Primeira coisa que ele disse a ela: olha, vai tomar alguns medicamentos, mas procura uma casa espírita. Pode procurar uma casa espírita. Fizeram toda a tomografia, tudo para ver se tinha alguma coisa. Não tinha nada. Fisicamente falando, não tinha nada. E foi o que ele falou. E aí ela começou a vir aqui por anos. E foi muito interessante, porque ela chegava arrastada, dopada, ela não falava. E com o tempo, pelo processo do tratamento que ela foi recebendo, e aí, isso foi anos, ela conseguiu voltar a falar. Mas você percebia, e fazer algumas funções básicas, como tomar banho, pentear o cabelo, se alimentar. Mas a gente percebia que tinha ficado uma deficiência. E aí o meu questionamento, irmão Benedito, essa deficiência vai ser sanada? Consegue voltar? Ele falou, não consegue. Mas pelo menos ela consegue fazer as coisas básicas da vida. Ela consegue passar um batom, ela passa um perfume, ela consegue escovar os dentes, toma banho, se alimenta e responde uma coisa ou outra. Mas como ela tinha chegado aqui, era assustador. Então, o que ele disse assim, olha, foi um processo de obsessão que já se arrastava de muitas e muitas existências, né? Porque o que acontecia? Hoje ela está sendo a vítima, mas ela nem sempre foi a vítima, ela já foi o algoz. Ela já teve no papel contrário, já assediou aqueles no qual assediam ela hoje. E aí fica essa troca. Fica essa troca. E quando se desencarnam, fica esse duelo no mundo espiritual. Então ele falou assim, as sequelas elas vão ficar, não tem como. Porque houve um desgaste físico por o processo da obsessão. Mas tem casos que não se resolvem nessa existência. Às vezes se arrasta para as futuras. Eu não digo nem para a futura, para as futuras. Dependendo do grau de comprometimento e de cumplicidade, né? Essas almas acabam sendo cúmplices. Mas cúmplices do quê? Da vingança, mágoa, ira, ódio. Elas passam a se alimentar disso. Eles se alimentam disso. E aí, o mais interessante, que uma vez também já foi nos dito, se você num processo de obsessão, desse grau, você forçar
o rompimento da desobsessão, aquele que está encarnado pode desencarnar. Tamanha a afinidade, a simbiose que há. Então, há um entrelaço vibratório. Há um entrelaço vibratório. Uma única vez que eu consegui ver, num caso desse de obsessão, uma vez que me foi mostrado, chegou o indivíduo, né, o encarnado, e do lado dele, assim, várias figuras, mas todas sem formas, e todas elas fundidas. Sabe, se fundiam uma na outra. E se fundia com ele encarnado, no perispírito dele. Então, assim, o que isso representa? Isso representa o tamanho de sintonia. É igual você falar assim, a simbiose espiritual entre o Chico e o Emmanuel. Havia uma simbiose espiritual positiva, né? Um ligado ao outro, de uma forma muito positiva, amorosa, respeitosa, por um propósito. Mas era uma simbiose, né, positiva entre o benfeitor e o orientador espiritual. Mas ambos respeitando a sua liberdade e tal. No caso de obsessão, não, se funde mesmo. Eles vão perdendo a forma. E vão se fundindo um no outro. É uma cena horrível. Parece até ficção científica, mas é uma cena horrível. E é o que ocorre. E aí, dependendo do que eu falei, dependendo do grau, não tem como ser tratado numa existência, e isso vai sendo levado. Até que isso se resolva. Por isso que os processos de obsessão, as patologias que a obsessão acaba causando, são complicadas. São muito complicadas. Só passo o microfone para ela. O Ceará, para quem não conhece, é um hospital psiquiátrico espírita, aqui da cidade americana. Boa noite. Boa noite. A gente está falando dos pacientes que estão sendo tratados, que seja fisicamente, com um problema psiquiátrico e que não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Então, minha pergunta é em relação à eficácia do meu tratamento para mim e para esse ente que não tem o tratamento, e qual a interferência direta dele, né, encarnado, e dos desencarnados na minha vida. Bom, vamos separar isso, né? Por mais que a gente viva, por mais que a gente viva em família, sociedade, mas vamos por partes. Vamos por partes. Fica muito mais fácil a espiritualidade te tratar. É muito mais fácil, porque você está vindo. Você está passando. Você está tendo consciência. Aonde eu quero chegar? Qual é o legado da espiritualidade? Qual é a proposta deles para conosco? É assim. A gente nasce num âmbito familiar onde os comportamentos, as patologias, as doenças, elas são compactuadas por aspecto de afinidade, no qual nós trazemos lá de vidas passadas. É assim que funciona a construção do lar, né? E aí, qual é a proposta da espiritualidade? Quando chega aqui, por exemplo, você citou o seu caso, mas eu vou dar um outro exemplo também. Chega aqui uma mãe doente emocionalmente, cansada, abatida, até mesmo com depressão, porque tem um filho adicto. Tem um filho dependente químico, ou álcool, ou cocaína, ou crack, né? E ela vem para passar pelo filho. A resposta dos bons espíritos: nós precisamos cuidar de você. Por quê? Porque cuidando de você, das tuas emoções, você sabendo lidar com o aspecto expiatório da tua família, e quebrando um reflexo condicionado, quebrando condicionamentos que nós trazemos lá de trás, nós conseguimos pouco a pouco
fazer com que os outros membros da família, através da sua melhora, através da sua forma de enxergar a vida agora, através da sua transformação, da sua paciência, esses indivíduos conseguem ir mudando. Mas é pouco a pouco. É igual jogo de xadrez. É a mesma coisa. Existe uma estratégia. Porque assim, o filho, ele não quer vir aqui. Ele não quer ser tratado. Né? Ele não quer sair da droga. Ou qualquer outro problema que tenha, como é o caso que você está citando o seu. Bom, ele não quer. Mas você que está vindo, se você estiver predisposto ou predisposta a abrir o seu coração, a cuidar das suas emoções, a buscar espiritualidade, a buscar a oração, a buscar uma nova conduta, uma hora você consegue trazer os seus. Uma hora os seus acabam chegando. Se não chegar, através da sua transformação, através do seu alto amor e do seu amor por eles, respeitando-os nas suas escolhas e nas suas decisões, e orando, você consegue uma hora fazer com que esses indivíduos busquem a sua transformação. Então, começa com a gente que está aqui. Né? Eu sei que todos nós aqui temos problemas na família. O meu marido, a minha esposa, meu filho, o meu avô, a minha avó, enfim, todos nós temos problemas. Mas o que a gente pode fazer? A gente vai chacoalhar o outro, dizer, não, você tem que mudar, ou sou eu que tenho que mudar? A minha visão de encarar esses problemas. E que são problemas que no qual são oriundos já de outras existências. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que já abriu os olhos, um olho espiritual, compete a ele a mudança. Porque ele já está encontrando a cura dele. Se ele está encontrando a cura dele e sabe o quanto difícil é achar essa cura dentro de si, é necessário que ele empregue essa mesma sabedoria, essa mesma pedagogia para com o seu próximo. Porque não adianta se estapear, não adianta brigar, não adianta ficar batendo de frente. Você vai estar entrando na mesma sintonia de guerra. Na mesma sintonia de guerra. Eu não consigo mudar uma circunstância, e eu concordo, porque eu não consigo mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. Eu posso mudar a mim, a minha maneira de encarar. Eu posso escolher como eu quero pensar, sentir. A escolha é minha. Por quê? Porque nós vivemos realmente as nossas provas e as nossas expiações. E isso também faz parte do nosso autoconhecimento. Porque assim, são graças a esses problemas que nós estamos aqui hoje. Cada um dentro do seu aspecto. Porque qual é a verdadeira cura? É o autoconhecimento. Não tem coisa mais libertadora do que você se autoconhecer. De você promover em você a tua própria cura. Um estado de reflexão. Esse é o propósito de estarmos buscando espiritualidade. Não é para curar o outro, mas era para me curar. E mesmo nós que nos encontramos aqui hoje como terapeutas, trabalhadores e de vez em quando como pacientes, a proposta de estarmos aqui não é curar ninguém, é continuar no processo da nossa autocura. Eu digo que vir aqui, para mim, é me dar um remédio em dose homeopática. Eu estou me dando esse remédio em dose homeopática. Porque é um grande desafio se conhecer. É um grande desafio lidar consigo próprio. É um enorme desafio. Esse eu acho que é o maior de todos eles. De você lidar com as suas emoções e sair do processo de vitimismo, de projetar no outro, de transferir ao outro, porque eu não sou feliz, porque o outro não me permite. A felicidade é uma conquista, é um estado de espírito. Ela é um exercício diário de autoconhecimento.
Porque nós vamos ter que realmente, nós vivemos num planeta de muitas aflições e dores. De muitas, inúmeras. Agora, é como que nós vamos lidar com todas as aflições externas e as nossas internas. Na verdade, a gente lida bem com as externas, ou consegue lidar bem com as externas, quando a gente lida com as nossas. Com as nossas. Eu sei que não é um processo fácil. Quando você fala de família, as feridas que trazem essa família, e são feridas que elas já estão vindo. Alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa quebrar essa corrente. Alguém tem que dar o primeiro passo nessa família. Aquele que dá o primeiro passo é o bem-aventurado. É aquele que diz, não, eu não quero isso para mim. Se eu não quero isso para mim, não é que eu vou embora, que eu não vou conviver com essas pessoas. Mas eu não quero mais vibrar dessa maneira. Eu não quero mais aceitar problemas que são dos meus familiares e que projetam em mim, como se eu tivesse que resolver. Não, eu não tenho que resolver, eu tenho que resolver os meus. E tenho que ensinar aqueles que me cercam também a resolver os seus próprios. E não aceitar mais essa projeção. Né? E também não transferir também para o outro responsabilidades que são nossas. Que são nossas. E aí eu volto no processo de obsessão. Responsabilidade nossa. Se não houver uma mudança da nossa parte, esses processos de obsessão são um efeito. Como também existem os processos de obsessão de encarnado para encarnado. No campo emocional. De familiar para familiar. De mãe para filho, de pai para filho. E assim por diante. Então nós precisamos nos tratar, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos amar, como foi cantado aqui pelo Júnior. É preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Mas é necessário que eu me ame, que eu me goste, que eu cuide das minhas emoções, que eu cuide da minha casa mental, que eu tenha prazer em viver, que eu tenha entusiasmo em viver. E que eu ensine os meus, que me cercam, também a se amar. Se ame, se cuide. Isso não me pertence, é seu. Você é que tem que cuidar. A proposta do amor não é nos destruir, nos aniquilar. A proposta do amor não é carregarmos os nossos entes queridos ao ponto de nos destruir, ao ponto de nos aniquilar. Essa não é a proposta do amor. Por isso que a gente precisa se amar. Essa é a proposta. Né? Então, não sei se te respondi o teu questionamento. Se a gente cuidar da nossa mente, eu sei que dói, que machuca e que fere. Mas se a gente cuidar da nossa mente, e quando deitar nessa maca, quando chegar até aqui, abrir o coração aos bons espíritos, dizer, olha, eu preciso de ajuda, sou eu que preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E preciso enxergar os meus problemas, eu preciso ter olhos para enxergar as minhas dificuldades, e enxergar quem eu sou. Preciso conhecer a minha verdade, para que eu consiga me mudar. Porque não é mudar o outro, é se mudar. Que é a coisa mais difícil que tem. Porque senão a gente pode mudar de família, a gente pode mudar de lugar, de experiência, ela se torna a repetir. Porque é a lei da ação e reação, é a lei do magnetismo. Nós somos atraídos aos lugares, às pessoas, segundo a nossa vibração. Segundo a lei de causa e efeito. Né? Aí, se o sofrimento se repete,
Poxa, por que eu estou sofrendo novamente? Então, preciso enxergar isso. Preciso aprender a me amar. O amor é um sentimento libertador. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só acabar de completar aqui, que eu vou falar algo a respeito, só rapidinho, Nilma. Olha, eu falei na questão 474, né? Sim, esses são os verdadeiros processos, mas saiba que essa dominação não faz jamais sem a participação daqueles que a suportam, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por processos os epiléticos, os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. Ó, vamos analisar isso aqui? O que vem dizer isso aqui? Que nem toda patologia psíquica vem por processo de obsessão. Porque tem epiléticos, que tem realmente uma má formação congênita cerebral. E que precisam tomar remédios. E tem loucos que têm suas limitações, que também não foi gerado por processo obsessivo. Aquela loucura pode ter sido gerada por um processo de causa e efeito. Né? Então, isso a gente precisa analisar. Então, não dá para tratar todo mundo como processo. O indivíduo está subjugado. Não, precisa ser analisado. É o que a gente faz aqui. Né? Geralmente, quando a gente analisa o caso, né, toma todo o cuidado, que nem sempre é um processo de obsessão. Às vezes é uma patologia realmente psíquica, né, e que precisa ter os cuidados médicos. É o que ele diz aqui, precisa mais de cuidados médicos do que exorcismo. Né? Por exemplo, grau a esquizofrenia, é um exemplo. O André Luiz deixa claro lá no mundo maior, ele comenta que a questão da esquizofrenia é um processo de obsessão espiritual, realmente. Mas que é necessário se tomar o remédio, porque se não toma o remédio, o indivíduo acaba se matando. Os remédios anulam, tem alguns tipos de remédios que anulam o processo de obsessão. Então precisa se tomar o remédio. Então vamos supor que a gente analise que tem uma obsessão espiritual no esquizofrênico. Aí você fala para ele, deixa de tomar o remédio, ele vai e se mata. Ele precisa do remédio. Mas ele pode, paralelamente, fazer um tratamento espiritual. E não quer dizer que ele vai ter trégua nessa existência. Às vezes faz parte do pacote dele, no processo de expiação. Faz parte do aprendizado. Pergunta, Nilma. Boa noite. Nós sabemos que nós somos acompanhados pelos nossos amigos, né? 24 horas por dia. É possível saber quantos deles nos acompanham diariamente? E quando você diz que quando a gente vem numa casa espírita, eles nos acompanham e muitos deles ficam lá fora. Considerando isso, tem mais irmãos lá fora do que aqui dentro? E até que ponto eles recebem os nossos fluidos positivos e buscam a própria melhora? O número é grande. A gente deve ter umas 200 pessoas aqui encarnados, mais ou menos, né? 220. Deve ter umas 3, 4 vezes mais lá fora. Alguns aqui, né? Uma boa parte aqui. A gente não pode analisar aqui só como
a questão física, né? Existe o centro, existe essa casa no mundo espiritual, que segundo Benedito, ela é enorme, né? Ela é um dos departamentos do seara extrafísico. Então, ela é grande, né? E aí são tratados muitos são tratados, muitos estão ouvindo, muitos estão meditando, refletindo, se autoanalisando, né? Isso acontece. Agora, nem todos conseguem adentrar porque não estão preparados vibracionalmente, não estão preparados ainda em consciência, não despertaram a consciência, e se adentrarem, podem fazer arruaça, pode criar aqui um certo tumulto. Então, uma casa espírita, como qualquer outro templo, que tenha um bom propósito, ela tem a sua proteção natural. Ela tem a sua proteção natural, né? E aí, como é a espiritualidade que comanda a sessão mediúnica, são eles que organizam quem vai se comunicar, quem não vai se comunicar, quem tem condições de se comunicar, então são eles que fazem essa triagem, né? Nós somos pequenos coautores dessa realidade espiritual que a gente não tem noção. Nós não temos noção do tamanho da equipe que aqui se encontra, né? E com as nossas fichas expiatórias, nos analisando, nos ajudando, enfim, nos inspirando ao bem, e com toda uma organização espiritual, né? Então é assim que funciona. Mas pouco a pouco, esses irmãos que estão lá fora, eles vão recebendo, eles recebem essas vibrações. Uns mais, outros menos. Por quê? Porque tem alguns ainda que estão presos muito à raiva, ao ódio, à vingança, estão muito ainda animalizados, né? Terra. Então eles não conseguem perceber essas vibrações, mas acabam recebendo, né? E uma hora ou outra essas vibrações acabam se infiltrando em suas mentes, em seus corações, e eles acabam entrando no processo de arrependimento, né? Pedem ajuda, ficam cansados do mal, ficam cansados daquela vida, começam a sentir um vazio na alma. O primeiro sintoma é esse, é o vazio na alma. Eles já não têm mais aquele prazer de fazer a maldade, né? de se alegrar com a tristeza, enfim, com a queda das pessoas. Então, começa a sentir aquele vazio, começa a sentir aquela dor moral, começa a sentir uma saudade, sabe, de algum lugar, de pessoas que agora ele não consegue lembrar. Então, é o momento que eles estão preparados para receber esse refrigério, receber o alívio, as orientações, e aí eles conseguem ver os parentes, conseguem ver as pessoas que eles amam, e que eles se afastaram dessas pessoas, às vezes por anos, décadas, séculos a fio, né? E eles não conseguem enxergar esses entes queridos, amados, que estão próximo deles, porque eles estão presos à vingança, a esse ódio, né? A essa sensação de prazer material. Não conseguem, né? Mas todos, uma hora ou outra, no seu momento certo, né? E o momento certo é o momento de cada um, como é o nosso, como nós chegamos aqui por um processo de dor, às vezes cansado de uma vida, de várias existências, né? De repetir as mesmas atitudes, chega uma hora que, né, vem aquela dor moral, vem aquele sentimento ruim, até depressivo, sabe? E aí nós somos levados à busca da espiritualidade, e é o momento que nós estamos preparados a esse despertar de consciência, a essa vida espiritual. Vou dizer uma coisa a vocês, para a gente estar reunidos aqui, todos nós, talvez tenha demorado séculos para estarmos aqui, né? Chegarmos a nos reunir em cima de um propósito da nossa transformação, da nossa melhora. Então, essa realidade que nós estamos vivendo agora, de repente, nós estamos ensaiando há muitas e muitas existências. Muitas e muitas existências. Agora que a gente está conseguindo dar os primeiros passos na espiritualidade. Por isso que eu falo às pessoas assim, quando chegam pessoas desanimadas, trabalhadores da casa desanimados, abatidos, que dizem assim: olha, Eduardo, eu me vejo com esses pensamentos, ainda tenho esse tipo de comportamento.
Eu sempre digo aquilo que o Benedito sempre me falou. Continue a insistir, porque já foi pior no passado. Não desiste de si. Né? Uma vez que você conseguiu engrenar, que você está, mesmo vindo aos trancos e barrancos, eu entendo que a gente passa estação boa, estação ruim, às vezes uma estação ruim, outra péssima, outra mais ou menos, enfim. Mas não desistam. Não desistam. Não desistam agora dessa existência, né? Porque é preciosa. Olha só quanto tempo a gente jogou fora. Quantas existências nós jogamos fora. A oportunidade de desenvolver esse reino de Deus nos nossos corações. E hoje nós estamos aqui. Cada um com o seu esforço, com o seu sacrifício, com a sua renúncia, tendo os seus problemas lá em casa. Mas estão aqui. Estão aqui batalhando, estão aqui lapidando. Então nós não podemos jogar isso fora. É precioso o nosso tempo aqui. É muito precioso. Nós estamos, agora que nós conseguimos nos encaixar, realmente esse é o caminho. É o caminho que eu preciso para a educação da minha mente. Não posso desistir de mim. Faça chuva ou faça sol, eu preciso alimentar minha alma com pão espiritual. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês, independe da religião, viu? Não estou falando de doutrina espírita, não. Estou falando de espiritualidade. Toda religião pode ensinar espiritualidade. Mas que a gente viva aquilo que o Júnior cantou, que a gente viva o amor, que a gente se ame, que a gente ame o nosso próximo, que a gente consiga tirar esse amor da religião e envolver as nossas vidas na vida em sociedade, que a gente possa ser gentil com o próximo, que a gente possa amar as pessoas, que nós possamos ser humanos, não é isso, Luciano? Que possamos ser humanos, né? É essa a palavra, nós precisamos ser humanos. Então, vamos buscar essa espiritualidade. O Dalai Lama tem uma frase que ele diz assim, e eu concordo muito. Hoje o mundo precisa mais de espiritualidade e menos de religião. O mundo precisa de mais espiritualidade. A gente precisa buscar a espiritualidade. E que possamos levar isso adiante nas nossas vidas. Então que saibamos aproveitar esse momento tão oportuno, que você já parou para analisar? Olha, a luta dos bons espíritos. Ele chegou. Eu vi, esses dias foi postado na página da associação, um sujeito é até uma imagem do filme Bird, né? Da Sandra Bullock, como é que chama aquele filme? Que o indivíduo abre o olho, né? Está abrindo o olho da mulher para ver Bird Box. E é interessante que estava ali a frase, né? O sujeito abrindo, mas regalando o olho do outro, e a frase é assim: é assim que os nossos orientadores espirituais fazem com nós. E é verdade, abre o olho, meu filho, é aqui, esse caminho, pelo amor de Deus, segue aqui. Então a gente dá um trabalho lascado, é um trabalho enorme para eles. Por isso que não pode ser um só, dependendo do sujeito tem que ter plantonista. Ainda mais se de repente o sujeito não consegue guiar a própria vida, tem que ter plantonista. Porque senão se compromete. Senão a gente se compromete à torta direita. E aí Deus é tão misericordioso que põe essa falange de bons espíritos tentando nos alertar. O caminho é aqui. Pelo amor de Deus, o caminho é aqui. E é assim que eles vão interagindo com a gente, dizendo, vamos mudar, muda, sai desse sofrimento, não precisa sofrer, não pesa a tua cruz. E aí precisa abrir os nossos olhos para a gente poder enxergar. Então, não vamos perder a oportunidade. É uma oportunidade de ouro de estarmos aqui hoje. Vocês não sabem a alegria dos benfeitores espirituais de vocês. A alegria de vocês estarem aqui buscando espiritualidade, buscando a sua melhora, buscando a sua transformação, buscando o entendimento, o conhecimento espiritual, que é isso que os dias atuais nos pedem, né? Esse conhecimento espiritual. Alguém quer colocar alguma coisa? Só vou encerrar com uma nota de Kardec, que ele diz assim, a palavra processo, em seu sentido vulgar,
supõe a existência de demônios, que quer dizer de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma, no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. É o que Kardec disse, né? E é o que fica claro para todos nós, a compreensão desses processos espirituais. Que Jesus nos ilumine a todos nós e que nós saibamos aproveitar dos nossos amigos espirituais.